Fala pessoal, esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do Unicast, o nosso podcast do Ministério Pão Diário. E um ministério, né, que nós trabalhamos muito a ideia do pão diário mesmo, vindo do alto, do devocional. E hoje nós vamos falar sobre o nosso devocional, Maturidade Espiritual. Se você ainda não adquiriu, adquire esse livrinho, ele é uma bênção. E nós estamos no Unicast, episódio 7, onde nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante para nós, que é baseado nessa perguntinha aqui. Que voz influencia a sua vida, que voz influencia a minha vida, que voz tem nos influenciado. E para esse tema eu vou ter aqui uma convidada muito especial, mas antes, deixa eu te dar algumas informações importantes. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a acessar o nosso aplicativo do Pão Diário Universitários e baixar o nosso aplicativo. Lá você tem acesso aos nossos devocionais, você tem acesso a todo o nosso material e você pode estar baixando gratuitamente para que esse material possa ser bênção na sua vida e na vida daqueles que estão também ao seu redor. Além disso, você pode nos seguir no Instagram da Conexão Universitária do COUNI, e lá você também está por dentro de informações, de conteúdo e de material para edificar e abençoar a sua vida, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você baixar o nosso aplicativo, nos seguir no Instagram para estar por dentro de tudo isso. Eu sou o Felipe, né? O Fih Martinelli, sou apresentador aqui do Unicast. E eu acho que eu já me apresentei algumas vezes, mas eu sou o Felipe, tenho 22 anos, curso teologia, também sou universitário, sou membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba, um botafoguense do interior do Rio de Janeiro que mora em Curitiba, e hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo, eu já vou passar a palavra para que ela se apresente, que é a Lenara Padilha, que vai estar aqui comigo hoje conversando um pouco sobre esse tema especial, baseado nessa pergunta, né? Que voz influencia a sua vida. Lenara, vou deixar aí para você se apresentar, seja muito bem-vinda, privilégio Obrigada. ter você aqui. Obrigada. Oi, pessoal, é a segunda vez minha aqui, então eu fico bem feliz porque dizem que quando convidam a pessoa pela segunda vez é porque a primeira deu boa, então eu espero que dessa vez também eu consiga ser bênção, e eu amo esse canal de incentivo, de encorajamento. Eu acho que essa fase da universidade é uma fase que a gente está tão suscetível, não que as outras a gente não esteja, né? Mas nessa fase específica, o inimigo parece que mira no universitário. Então a gente tem que estar bem respaldado da palavra, cercado de boas referências, e aqui nesse podcast você com certeza vai estar enchendo aí o teu depósito. Então é uma grande honra para mim estar aqui. Muito obrigada. Amém. Lenara, conta para a gente rapidinho de qual igreja que você é, o que você desempenha na igreja, só para a gente conhecer um pouco melhor. Eu sou pastora de adolescentes, junto com meu esposo, Rafael Padilha, pastora de adolescentes na comunidade Alcance de Curitiba. Então, hoje a gente cuida tanto dos pré-adoles, que é o pessoal de 10 a 12, como dos adoles de 13 a 17. A gente trabalhou muito tempo com jovens também, mas aí quando o Senhor nos chamou para trabalhar com adolescentes, a gente entrou numa crise assim, tipo, meu Deus, eu não vou ter nada para oferecer para eles. Adolescente é uma fase meio... O pessoal tem medo, né? No fundo. Mas uma coisa que o Senhor trouxe muito claro para mim, Felipe, foi o seguinte: Lenara, lembra quando você atendia aqueles jovens de 20, 22 anos, você falava assim, poxa, seria tão bom se esse jovem lá atrás tivesse alguém que tivesse incentivado ele, encorajado, resolvido. Lembra disso? Eu falei, nossa, eu lembro. Muitas vezes eu saía com essa impressão, que eu queria voltar no tempo e ter pego esse adolescente lá atrás, quando ainda não era jovem. Boa. E o Senhor me disse, estou te dando essa oportunidade agora de fazer esse trabalho preventivo. Então, a gente tem um Ministério de Jovens também muito forte, universitários, e a gente fala que a gente trabalha em conjunto. Então, eu e meu esposo trabalhando, claro, com a força do Espírito Santo, crendo, né, que enviaremos jovens melhores ali para o Ministério de Jovens. Então, a gente está trabalhando com os adolescentes, vestibulandos, e que querem muito chegar nessa fase. E é com a grande alegria que a gente tem visto assim, bons testemunhos do trabalho que a gente tem feito. O Senhor tem dado graça e tem regado as nossas sementes, tem sido uma bênção. Amém. Nossa, que bênção, realmente, né? E que legal você contar isso, né? De que vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com os jovens e agora fazendo esse trabalho preventivo com os adolescentes. Eu acho que o tema de hoje, né?
que baseado nessa pergunta muito importante, que voz influencia a sua vida, é um tema que é para todo cristão, né? Seja criança, adolescente, um jovenzinho, né? Ou alguém que está aí já entrando para a universidade ou terminando a universidade, não importa a sua idade, todos nós temos as nossas influências. E para falar um pouco sobre esse tema, Leonardo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você crê que todos nós, como cristãos, enfrentamos, vamos dizer assim, uma batalha de influência na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente? Como que você enxerga essa questão da influência na vida cristã? Olha, para mim, uma coisa que o Espírito Santo tem deixado muito evidente é que eu preciso cuidar com o que entra. Porque a voz de influência, isso que você falou da guerra, né? A gente é sempre influenciado por alguém. Alguma voz sempre fala mais alto. O que o Senhor tem falado muito para mim é, Lenara, o que você tem deixado entrar dentro de você? Porque a gente consome muita coisa. A nossa geração, né, a era em que a gente está, a gente consome conteúdo e ouve coisas e assiste coisas desde o momento que a gente acorda. É muito difícil uma pessoa, você falar para mim, não, eu levanto e eu nem olho o meu celular. Eu levanto, eu vou fazer minhas coisas. É muito difícil, porque a gente depende do celular até para o relógio hoje em dia, né? Tudo. É despertador, né? Alarme. Esses dias eu perguntei pro meu marido que horas que era, meu celular estava longe, ele olhou no celular dele, mas ele não estava vendo a hora, ele estava vendo uma mensagem que tinha aparecido ali. Então, assim, o tempo inteiro nós estamos, né, sendo abarrotados aí de mensagens e de influências. Às vezes não é intencional, mas querendo ou não, você está sendo influenciado por aquilo que você consome. Então, uma coisa que o Espírito Santo me fala muito é, primeiro, cuidado com o que você ouve, e segundo, qual é o volume da minha voz na sua vida? Porque o Senhor fala o tempo inteiro, Felipe. Quer Com você certeza. acredite nisso ou não. Ele está disponível para nós, através da palavra, o tempo inteiro. A questão é, quanto do Senhor eu estou ouvindo? Ou quantas outras vozes estão mais altas, né? Do que a voz do Senhor? A gente atende jovens e adolescentes em crise muito constantemente. Eles falam, olha, Deus não fala comigo, as pessoas falam que escutam Deus, eu escuto meus amigos dizendo que tiveram experiências com Deus, mas ele não fala comigo, o que está acontecendo de errado? E a gente fala assim, sua Bíblia está aberta ou está fechada? Opa, né? boa Porque pergunta. o Senhor, ele quer falar, mas muitas vezes a gente está com todas as outras vozes gritando e a voz do Senhor lá no fundo, a gente não vai ouvir mesmo. Né? Exatamente. Eu achei bem interessante isso que você falou, né? Tipo, somos realmente uma geração que em tudo algo está nos influenciando, né? Então, isso é algo muito evidente. Você abre o Instagram, você já tem ali posts influenciando de diversas formas. O celular, eu lembro que tem uma pregação do John Piper, né? Que ele faz uma seguinte pergunta. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você pega? Sua Bíblia ou o seu celular? Realmente, a nossa tendência é já direto abrir o celular, já ver as mensagens, aí a cabeça já liga ali nas preocupações. A gente tem a Bíblia no celular, mas não dá para negar que você estando ali com aquelas notificações o tempo inteiro, você não se conecta totalmente, né? Exatamente. E eu acho uma coisa muito interessante, né? Olhando para a palavra de Deus, assim, Jesus, ele diversas vezes pode explicar algumas parábolas ou trazer alguns ensinamentos, ele fala uma coisa muito interessante, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. E eu acho que essa fala de Jesus, ela já indica, consequentemente, de que algo nós estamos escutando, algo nós estamos ouvindo, mas o que nós estamos ouvindo? E esse devocional de hoje, galera, que está lá no livro Maturidade Espiritual, ele tem um texto como base, que Gálatas 5, 16 e 17, que começa assim, ó, o apóstolo Paulo falando, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. E baseado nesse texto, né, de Gálatas 5, 16 e 17, que nos incentiva a ouvir a voz do Espírito Santo, e guiar a nossa vida, Leonardo, uma pergunta, como nós podemos identificar as influências e seguir a influência correta do Espírito Santo? Que dicas, de forma prática, você tem para que a gente possa ouvir de fato a voz do Espírito, saber que aquilo é uma influência do Espírito Santo, uma influência que de fato é correta, verdadeira e vem de Deus, e assim segui-la em nossa vida? Sim, o parâmetro básico é a palavra de Deus. Uma questão que os jovens confundem muito é o emocional. O que é a minha voz, a minha alma, e o que é o Espírito Santo. É muito difícil discernir assim. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, no começo da vida cristã, às vezes a gente, né, comete erros, a gente vai no achismo. Eu acho que foi Deus que me mandou fazer isso, mas no fundo não era. No fundo era o coração, no fundo era a alma. Então, qual é o parâmetro? O parâmetro é a palavra de Deus. Nós precisamos estar muito alinhados com a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai contradizer a própria palavra de Deus.
né? Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, será que isso é de Deus, será que não é? Vai para a palavra. Você não conhece a palavra o suficiente para saber se aquilo que você sentiu, aquela impressão que você teve no espírito é a voz do Senhor ou não, procura um conselheiro, né? Mas a gente sempre diz que o parâmetro é a palavra de Deus. E uma outra dica muito importante, Felipe, é o seguinte: a gente tende a ser levado pelas nossas vontades, né? Querendo ou não. Sim, com então, certeza. assim, nossa, eu tô com uma vontade hoje de ter um tempo especial com Deus, eu vou lá no meu quarto, vou colocar uma canção, hoje eu tô com tempo, vou ficar 1h30 ali, beleza. Mas não são todos os dias que a gente tem tempo, não são todos os dias que a gente tem vontade, né? E não são todos os dias que o nosso momento com Deus é algo assim, nossa, me arrepiei, chorei, senti a presença. Não, não é. Então, essa geração também, né, uma característica nossa, somos viciados no sentimento. Sim. A gente paga para ter experiências, a gente paga para ir num show com luzes e se emocionar num filme. Nós gostamos disso, de experiências. Mas a vida com Deus nem sempre é isso, essa performance, né? A gente precisa ser, primeiro, constantes e diligentes e disciplinados. Então, sim, a disciplina não é... Você não é disciplinado, por exemplo, você quer emagrecer, você quer ficar com shape nota 10 aí para 2024. Então, você vai para academia sem vontade nenhuma, mas por disciplina. Não, eu tenho um objetivo, eu quero. E da mesma forma com a vida com Deus. Nem sempre eu tenho vontade de orar, nem sempre eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu sou disciplinada nisso, porque eu sei, não porque eu sinto, eu sei que eu preciso, porque eu preciso encher o meu depósito, porque a minha alma precisa, o meu espírito precisa se exercitar, estar forte, né? Então, são pontos aí de observação que a gente precisa cuidar para conseguir discernir essa voz aí. Se eu tenho desenvolvido um relacionamento com o Espírito Santo intencional, e não baseado no que eu sinto, nas minhas vontades, mas eu estou sendo intencional porque eu sei que eu preciso, aí sim, de vez em quando eu vou ter esses dias especiais, de vez em quando eu vou sentir, mas para discernir a voz do Espírito Santo precisa ter relacionamento, e para ter relacionamento você precisa ser disciplinado. Exatamente. Eu acho que uma coisa interessante que você falou, né, de conhecer a palavra e julgar as coisas pela palavra, o próprio Jesus diz, né, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Então, o que nos liberta de vozes de fora e nos liberta para termos esse filtro também é justamente conhecer a palavra. Isso que você falou é muito importante, né, da questão da disciplina. Hoje nós temos, a minha geração de cristãos é uma geração que quer meter o shape, quer ir para a academia todo dia, escuta vozes de influencers o tempo inteiro, mas não trabalha de fato a disciplina na sua vida espiritual. E aqui eu acho que, né, essa fala é muito importante, até para quebrar um paradigma para você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui. Isso é muito importante, gente. A vida cristã, ela não é utópica. E você não vai acordar querendo todos os dias ler a palavra, orar. Até porque a nossa natureza humana ela é disposta ao pecado, né? Nós somos separados de Deus. E nós precisamos, o apóstolo Paulo ele fala isso, estamos em uma guerra entre aquilo que eu quero e aquilo que vem do Espírito Santo. Então você precisa, como um universitário cristão, como um jovem, um adolescente, um adulto, não importa a sua idade, o seu tempo de igreja, você precisa fortalecer o Espírito para estar sensível a ouvir a voz do Espírito. E eu acho que isso entra num outro ponto, né, que a gente pode falar aqui também, e eu queria que você falasse um pouco, sobre a questão até do imediatismo que nós temos. E que é aquilo, né? Tipo, eu pedi um direcionamento para Deus, então você está esperando a voz do Espírito Santo te direcionar. Só que a nossa geração imediatista, a gente quer que aquilo aconteça naquele exato momento, né? Você deve lidar muito com isso ali, trabalhando com os adolescentes também e tal. Fala um pouco para a gente sobre essa ideia de uma voz imediatista de Deus e também do tempo de espera, das respostas que o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração. Sim. Eu sou mãe de 3 crianças, Felipe, e hoje eu estava conversando com uma amiga a respeito disso, como que a maternidade me mostrou que eu sou imediatista, porque eu achava que eu era super paciente. Enquanto você é mãe de criança, você tem 3 discípulos, no meu caso, né? Eu tenho 3 discípulos me observando o tempo inteiro. Eles estão em férias escolares nesse exato momento. Nossa. Agora meu esposo deu uma passeadinha com eles. Mas eles estão o tempo inteiro nos observando, aprendendo, e é meio que exaustivo. É exaustivo você ensinar. E o Senhor tem me ensinado muito a respeito das sementes, que levam tempo. E eu falei, Senhor, esses dias eu estava em crise, eu estava conversando hoje com essa minha amiga. A gente semeia. Em alguns casos, em algumas dificuldades que a gente tem, a gente não vê progresso. Eu falo, Senhor, cadê
cadê a sua mão nisso? Eu tenho sido tão fiel, eu tenho semeado, eu tenho orado e eu não estou vendo nenhum progresso nessa criança a respeito disso. E o Senhor me fala, eu sou o Deus das estações. Eu mando a chuva no tempo certo. Você precisa ter fé na semente que você semeou. Por quê? Porque o crescimento primeiro é ali embaixo da terra, né? Exato. Como a palavra nos ensina, né, a respeito disso, e como acho lindo o Senhor usando a natureza, o natural, né, para nos ensinar o Sim, espiritual, com como que isso é certeza. incrível. A gente jamais entenderia de outra forma. Deus é maravilhoso. Então ele nos Exatamente. explica, as sementes estão ali silenciosamente, debaixo da terra, fazendo o que elas têm que fazer. As raízes estão sendo estabelecidas, né? Então tudo que a gente semeia leva um tempo para ser visto do lado de Isso. fora. Então, as respostas que a gente pede para o Senhor, muitas vezes, ele não vai responder no tempo que você quer. Ah, mas Glória ele a é Deus por ruim. isso, né? Glória a Deus. O Senhor está trabalhando coisas em você, você que está nos ouvindo, o Senhor está trabalhando coisas no teu caráter, que às vezes você não tem nem estrutura ainda para receber essa resposta. Com E o Senhor certeza. também não tem obrigação, sabe, Felipe? Eu falo isso, Deus, você não me deve nem nada, você não Oh, me deve nenhuma explicação. Mas eu gostaria de saber isso, isso e isso. Pela tua misericórdia, se o Senhor puder me explicar, se o Senhor puder me dar boa. uma direção mais clara, né? Então, Exato. assim, realmente, que dificuldade que é você precisar de uma direção e o Senhor ou não responder, né? Porque o silêncio do Senhor é algo assim, né, que a gente não está acostumado a Uhum. lidar. Mas isso revela o quanto a gente precisa desenvolver paciência, que é um fruto do Espírito. Nós não temos paciência Exatamente. para esperar. Eu acho que desenvolver a própria fé, né? Tipo, Fé, acreditar em exatamente. Deus mesmo quando essa voz, assim, não está tão audível. Eu acho que isso envolve uma batalha, né? Que a gente vive de maneira pessoal, como você falou, né? Uhum. Tipo, você se percebeu muito imediatista, querendo as coisas em cima da hora. Eu também me identifico Uhum. muito com isso. Às vezes eu peço uma coisa para Deus e eu fico, tá, mas fico ansioso mesmo. Quando isso vai acontecer? E Uhum. não espero, e não desfruto da presença de Deus nesse tempo de espera também e tal. Uhum. E Isso pensando revela que a gente não confia, né? Você concorda comigo? exatamente, concordo A gente não 100%. confia o suficiente. Se a gente confiasse, a gente saberia que o tempo dele, né? Sim, Eu gosto de um texto, Eclesiastes capítulo 3, né? Que fala que há um tempo para todas as coisas. sim, E ali um texto que fala justamente sobre a soberania de Deus diante desse tempo. Deus é acima do tempo, ele sabe o que é melhor para nós. sim. Baseado nisso que a gente estava falando sobre a questão do imediatismo, a questão da ansiedade que às vezes a gente tem de não saber esperar ouvir a voz do Senhor, acho que isso envolve e mostra que a gente está lutando uma batalha que muitas vezes não é só externa, né, de ouvir vozes exteriores, mas também vozes do interior. E Sim. pensando nisso, né, pensando nessa batalha que todos nós como cristãos vivemos, com essas vozes dos nossos desejos pecaminosos, as nossas vontades, como é que a gente pode cuidar do nosso coração e blindar a nossa mente contra a nossa carne que em todo momento está gritando, está falando? Que conselhos práticos você pode dar para um jovem que está enfrentando essas batalhas? É uma guerra constante e tenho que informar que é uma guerra que vai com você até Jesus voltar, né? A gente não está livre disso e não é só numa fase da vida, é o tempo inteiro. Eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, inclusive está aqui do meu lado, se você me permite, A Com Cultura do certeza. Jejum. É um livro bem extenso, é um manual assim mesmo, Uhum. sobre essa disciplina que ajuda muito, a disciplina espiritual do jejum. Eu acho que é a disciplina que mais ajuda a mortificar a minha carne. Então, assim, quando eu estou numa fase onde eu sinto que Deus está distante, ou não estou conseguindo ouvir o Senhor, quando eu era mais jovem, eu até falava que o jejum era como um cotonete espiritual. Parece que meu ouvido estava sujo e agora consigo ouvir, está limpo. Boa. Me aproxima do Senhor, me deixa mais sensível do Senhor. Então, a gente diz que a disciplina do jejum não é uma disciplina que vai mover o coração de Deus, tipo, ai, ele vai sentir pena de mim porque eu estou jejuando, estou passando fome. Não, eu estou mortificando a minha carne. Então, o meu corpo perde comida e eu digo não para esse elemento, né, básico. Da mesma forma, se eu faço isso como um exercício, quando o meu espírito, a minha alma, me pede para me vingar, me pede para xingar alguém, me pede para, enfim, fazer coisas da minha carne, eu já estou tão bem exercitada nesse exercício de dizer não, que é mais fácil, sabe? Interessante. Então, eu acredito que é uma prática que, por mais que alguns ainda não tenham, né, uma constância nisso, como que eu começo? Nunca jejuei.
Vale a pena você, nesse ano de 2024, buscar se aprofundar nesse assunto. Tem essa leitura, tem muitos artigos online também. Sim. E busca com a tua liderança ajuda de como você pode começar. Mas eu tenho para mim que é uma chave, sabe? Você mortifica a sua carne, porque a carne não se converte, Felipe. Você precisa matar a sua carne. Isso é a tua responsabilidade. É muito fácil a gente chorar aos pés do Senhor. Me ajuda, tá difícil, faz alguma coisa por mim. O Senhor faz o sobrenatural. Ele nos dá uma graça que sem essa graça a gente não conseguiria. Uhum. Porém, o natural nós temos que fazer. Né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. E as disciplinas espirituais, contando oração, leitura da palavra e jejum também. Precisa ser constante para a gente estar bem afiado no dia da batalha. É a ideia da intimidade, né? Tipo, tudo que você falou no início também. Precisamos, se a gente quer ouvir a voz do Espírito, nós precisamos, inclusive, demandar tempo para ela. Tem uma frase do Tozer, que ele tem um livro muito bom, né? Onde ele fala sobre o conhecimento do santo, conhecimento acerca de quem Deus é. E ele fala, o homem do século XX, século XXI, ele tem a tendência de olhar para Deus e querer que Deus se revele a ele através do seu imediatismo. Mas ele fala, não, a pessoa que quer conhecer a Deus, ela tem que demandar tempo ao Senhor. Eu acho que o jejum é justamente você abdicar de um tempo de prazer pessoal, por assim dizer, né, de matar uma fome carnal, para que esse tempo seja dedicado a Deus. Tanto que Jesus mesmo, ele dá a indicação, né, jejum e ore. Junto com o jejum, esteja em constante oração. Isso envolve a leitura da palavra, consequentemente, né, o tempo de oração. E aquilo que a gente também consome externamente, né? Aquilo que vem de fora acaba alimentando também o nosso interno. Eu vou dar um exemplo. Eu estou há uma semana e alguns dias agora sem o aplicativo do Instagram no meu celular. Porque eu voltei de férias e, cara, nas férias eu teve um dia que eu fiquei 6 horas no Instagram. Uau! Um quarto do meu dia. Eu no outro dia, assim, na mesma hora, falei, cara, não dá. Eu preciso, tipo, dar uma desintoxicada, assim, sabe? E com isso, claro, né, no Instagram, tipo, 90% do que eu sigo é um conteúdo cristão, mas aí tinha um cara ou outro que eu sigo que é, tipo, stand-up, assim, coisas engraçadas. E disso já vai para um conteúdo que não é tão saudável. E na hora que você vê, essa voz está influenciando a sua vida. E eu vejo que a nossa geração de jovens, né, universitários, passa muito por isso. E daí eu já vou pegar o gancho, né? Falamos um pouco sobre mortificar a carne, a voz interna da vontade pessoal, mas como que a gente pode lidar com as influências ou com as vozes, por exemplo, que vem de fora também? Tipo de conteúdo que a gente vê, essas coisas, que dicas você pode dar para um jovem que tem passado também dificuldades com isso? Sim, isso que você fez foi muito importante, identificar um ladrão do tempo, né? Porque o entretenimento é o fôlego do nosso cérebro, a gente precisa parar um pouco, assistir uma série. Quantas vezes chega no fim de semana, ali na sexta-feira, e você respira fundo e fala, eu mereço. Vou pedir um hambúrguer, vou assistir minha série, eu mereço, né? É uma frase muito, muito carnal. E a gente, de fato, merece um descanso, de fato merece, né, desfrutar de entretenimento. Mas que nem você falou, você ficou todo esse tempo no Instagram, cerca de 6 horas. Você não, no começo do dia você não falou, nossa, hoje eu vou ficar 6 horas no Instagram. Exato. Não, mas é algo sutil. E o trabalho do inimigo é nos enganar nas sutilezas e nas coisas que são lícitas. A gente precisa ficar ligado nisso. Porque a gente, às vezes, brinca de relaxar, de ser crente mais ou menos, mas o inimigo não brinca. Exatamente. De ser o inimigo das nossas almas, de querer ver... Às vezes, o meu esposo fala muito isso. Os pastores, às vezes, estão preocupados que os jovens vão desviar, que os jovens vão sair da igreja, e o inimigo, muitas vezes, a tarefa dele é deixar a gente na igreja, porém, tão distraído e tão morno, que, a gente é só um número, a gente é só uma estatística ali, a gente é só crente de banco, só vai fim de semana, a gente não tem uma vida profunda, a gente só tem uma vida superficial. Então, assim, cara, que eu não seja esse número de estatística de jovem morno, de gente que só vai... né, na onda e não tem uma vida profunda com o Senhor. Então, assim, identificar as distrações, identificar aonde que essas coisas lícitas estão ganhando mais tempo, mais atenção no meu coração do que a voz do Senhor. Então, não é errado você assistir uma série, não é errado você ter ali o teu grupo de amigos que só manda meme, engraçado, claro. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Aquele amigo que vai no banheiro e você sabe que ele está no banheiro porque ele está te mandando 300 memes engraçados, coisas engraçadas. Ok. Porém, isso não pode ultrapassar o tempo que você tem investido
na tua vida com Deus, né? Que nem você falou. Com certeza. Eu tirei o aplicativo. Por quê? Porque não estava sendo suficiente você ter o aplicativo. Peguei o celular na mão só para responder uma mensagem. Quando você vê, você está meia hora ali. Cara, exatamente, surreal. Então a gente precisa cuidar com as coisas lícitas, porque o inimigo ele está usando as coisas lícitas, que não é um pecado, mas é uma coisa lícita usada de uma forma ruim. Nós não estamos sendo bons mordomos do tempo que o Senhor nos deu, nós não estamos sendo bons mordomos da tecnologia, que está ali sim para ser um benefício para nós. Você imagina se Jesus tivesse toda essa tecnologia? Nossa. Entendeu? Nas mãos para alcançar as pessoas. Eu sei que muitas vezes ele ia fazer como você, escapar, porque a Bíblia fala que ele saía muitas vezes para se isolar, ficar sozinho e orar, e tá na solitude ali ele e Deus. Mas com certeza ele usaria a tecnologia a favor. Sim. Né? E não forma como saudável, inimigo. né? Sim. Então a gente precisa cuidar muito mesmo. Eu acho interessante, né? Porque, tipo, você falou das coisas listas. Eu, ano passado, eu vi uma experiência bem interessante. Assim, eu lembro que a gente tem um turno de oração toda sexta-feira às 8 na igreja, que é dos universitários ali. E eu coloquei na minha agenda que toda sexta, das 8 da noite até as 9h30, 10 horas, eu estaria naquele turno de oração. Eu fiquei 2 meses indo toda sexta. Tipo, eu não fazia outra coisa na sexta, depois, nesse horário, fazia depois, fazia antes, mas nesse horário eu estava no turno de oração. E aí surgiu uma reunião específica na igreja, algo lícito, claro, uma reunião, vendo um projeto muito massa e tal. E eu falei, não, eu quero estar nessa reunião. Não era nenhuma reunião que eu precisava estar, mas eu queria. Sim. E eu acabei negligência não, eu troquei literalmente aquele tempo, naquele turno de oração, um tempo que eu dedicava de fato ali para estar orando em relacionamento com Deus, para estar nessa reunião. Depois disso, tipo, nos próximos 3 meses, assim, eu voltei no turno 2 vezes só. Ou seja, tipo, eu baixei a guarda por uma coisa lícita, uma reunião importante que eu queria estar e que foi bênção. Mas, poxa, aquele tempo dedicado à oração ao Senhor, que eu tinha feito um compromisso com Deus, era muito mais importante e, de fato, muito mais relevante, né? Acho que tem uma música que a gente tem cantado agora, que é uma música incrível que o F. Hop lançou, que é A Boa Parte, né? Falando disso. E, às vezes, a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente se esquece que a boa parte é estar justamente quebrantado diante do Espírito, quebrantado aos pés de Cristo, para ouvir a voz dele, e por conta das coisas lícitas, a gente cala essa voz. E nisso, quando a voz do Espírito se cala, consequentemente, né, ou a nossa ou uma outra voz de fora vai falar e vai acabar tomando conta disso no nosso coração. Então é interessante. Esse contexto que você falou da música do F. Hope menciona Marta e Maria. E Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés do Senhor, totalmente, integralmente entregue a ouvi-lo, enquanto Marta fazia coisas lícitas. Marta não estava em pecado. Ela estava cuidando do bom andamento, para que Jesus tivesse comida, para que Jesus tivesse uma casa limpa, para ele desfrutar. Mas a Maria escolheu a boa parte. Então, o que Jesus está falando para a gente nisso? Existem escolhas. Então, não significa que as outras coisas não são importantes, significa que as outras coisas não são urgentes. Existe somente uma coisa pela qual a gente tem que parar tudo, que é estar aos pés do Senhor. O resto pode esperar. A louça na pia pode esperar, aquela matéria que você tem que estudar pode esperar um pouquinho mais, mas a gente não pode deixar a presença, deixar ele esperando, porque ele é prioridade nele. Exatamente, eu acho muito interessante, né? Tipo, eu citei aqui o texto de Gálatas 5, gente, que faz referência a esse devocional do Comcast. E ele é um texto muito interessante. Gálatas capítulo 5, por exemplo, é onde, né, Paulo vai trabalhar a ideia ali do fruto do Espírito e das obras da carne. E o contraste que Paulo faz antes de falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito é justamente: deixem que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo. E não existe vida guiada pelo Espírito Santo sem estarmos, de fato, diante do Espírito Santo, vivendo, né, na presença do Espírito Santo. E isso é muito importante. E aí, Lenara, para a gente, né, continuar essa pergunta, agora de forma mais pessoal, assim, eu gostaria de saber de você, até como uma dica para nós universitários que estamos aqui, para quem estiver nos ouvindo e assistindo. Como você hoje, na sua vida, tem lutado contra essas influências externas? Tipo, as vozes que você escuta, as pessoas que você ouve, as pessoas talvez que você pede um conselho, o seu vínculo de amigos, como você fez isso também, né, na sua juventude, e agora como você faz isso na sua vida? Que conselhos práticos você poderia dar para a gente? Olha, eu sempre busquei me cercar de pessoas que estavam uma fase adiante de mim. Então, quando eu era adolescente, eu lembro que eu sentava com as mulheres que já estavam, né, noivas ou iam casar, porque era a minha próxima fase. Então, você universitário, por mais que você
não consiga fugir aí dos teus colegas, desse meio que, né, todo mundo que está na mesma fase que você, intencionalmente procure andar com pessoas que estão uma fase acima de você, seja a tua liderança ou mesmo uma amizade mesmo, sabe? Eu tenho certeza que tem alguém na tua igreja ou na tua família, um homem de Deus, uma mulher de Deus aí, uma família que você admira, que você fala, cara, eu quero ter um casamento assim, eu quero ter uma empresa do jeito que esse cara tem, eu quero coordenar uma equipe do jeito que esse cara coordena, eu quero ser o que essa mulher é, eu quero fazer o que ela... Cara, gruda nessas pessoas. Por Boa. quê? Porque a gente suficientemente, sozinho a gente não consegue, a gente não é suficiente. Nós precisamos, nós somos corpo porque a gente precisa um do outro. E talvez esse conselheiro que está uma fase acima da sua, ele vai conseguir enxergar coisas que você ainda não consegue enxergar. Então, abre para essa pessoa te aconselhar. Viu? Eu estou me comportando de alguma forma que você acha que não está revelando Jesus? Você acha que eu estou gastando tempo demais nisso? Você acha que as minhas amizades estão ok? Ou estão me fazendo... Sabe? Nós precisamos disso, que é o discipulado, que é o acompanhamento, que é andar com pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Exatamente. E na vida universitária, dependendo da tua realidade, você que está me ouvindo, você sabe que não é bem assim. Muitas vezes você não tem escolha, muitas vezes você vai gastar ali boa parte das horas que você tem na semana, cercado de pessoas que pensam completamente o contrário de você. E aí vai chegar um tempo que você vai falar assim, meu Deus, a minha fé está em crise, eu preciso sentar, tomar um café, que alguém coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Então, busque isso, não ande só, sabe? Essa é uma dica que eu dou muito, assim, para os jovens que estão nessa fase, porque eu sei que você é o tempo inteiro cercado aí de tentações, de pensamentos que vão completamente contra a palavra, e daqui a pouco, se a sua fé estiver fraca, você vai enfraquecer também, sabe? Então, não ande só, se cerque sempre de pessoas que estão um pouco acima de você. Então, na minha vida hoje é assim também. Eu sou uma mãe, uma esposa, tenho 11, 12 anos de casado, então eu procuro andar com mulheres um pouco mais velhas que eu, e eu gosto muito da sensação de me sentir uma aprendiz, tipo, meu Deus, eu sou uma criança perto dessa pessoa. Como eu preciso aprender? A palavra discípulo significa aprendiz. E muitas vezes a gente acha o máximo, eu sou discípulo de Cristo, mas o quanto você tem se permitido aprender aos pés do mestre e com as boas referências que você tem, porque Jesus se revela a nós através do seu corpo, né? Com certeza. Então não adianta você ter o Mateus 6,6 em dia, se trancar no teu quarto, mas você não permitir que ninguém te corrija, não permitir que ninguém te afie, né? Como ferro afia o ferro, a palavra fala, Exato. O homem afia o seu amigo. Então você precisa de alguém para prestar contas, para andar contigo, para te desafiar. Então isso é um conselho que eu gostaria muito que alguém tivesse reforçado na minha vida quando eu era mais jovem, já fui universitária também, então a gente precisa escolher bem as boas companhias. Nossa, é muito interessante você falar disso, né? Porque Cristo nos chama, né, de forma individual. Você tem sua história de conversão, eu tenho a minha, mas ele nos coloca no corpo. Eu vi uma ilustração uma vez que me marcou muito, que é tipo, vamos supor que eu machuque aqui nessa parte da minha mão. Eu não consigo, em hipótese alguma, usar essa mesma mão para colocar uma ferida nela. Eu preciso da outra, né? E, consequentemente, isso na nossa vida. E, às vezes, eu vi uma pregação, não lembro de qual pastor agora, onde ele falava, é melhor você ter pessoas para te ajudarem com suas tentações do que você ter que depois confessar pecados causados por não antes ter antecipado isso. Não confessa a tentação, não confessa pecado. Exatamente. Né? E, às vezes, tudo que a gente precisa é ter pessoas assim à nossa volta, pessoas que são saudáveis, pessoas que, claro, não são perfeitas, mas que a gente sabe que estão buscando a santidade e que, principalmente, né, que amam o Senhor. Eu acho que esse é o ponto, né? As vozes que a gente escuta, que a gente ouve, precisam ser de pessoas que amam a Cristo, que compartilham da nossa fé. Claro, né? A gente não está falando aqui, para ser universitário, para você se fechar na sua faculdade, para você não ter, claro, os vínculos com as pessoas, até porque você precisa pregar acerca de Cristo para elas, mas você precisa se cuidar, você precisa, né, ter sempre as guardas altas, né, diante dessa batalha espiritual que a gente enfrenta. Então, realmente, Leonara, obrigado por ter compartilhado isso, porque realmente faz muito sentido. Eu tenho aqui mais uma pergunta, né, para a gente já ir caminhando para o final desse tempo aqui, que talvez você que está nos escutando, você enfrente essa batalha das vozes que influenciam a sua vida, você e sente que está sempre perdendo essas batalhas. Então, a pergunta para você, Leonara, e também para a gente poder discutir um pouco, que é possível vencer essa batalha e dar ouvido
de fato, estar com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, isso não é algo utópico, isso realmente é algo possível na vida de um cristão? Sim, eu vou te falar que faz toda a diferença na minha vida. Muitas vezes eu chego para o Senhor e eu tô assim, carregada de... Eu tenho certeza que o meu depósito está cheio. Tipo assim, Senhor, fiz minha parte. Eu estudei, eu li a palavra, mas eu sento, sei lá, para um aconselhamento, por exemplo. E aí, nesse momento, eu falo, Deus, se o Senhor não me ajudar, não vai dar certo. Eu não quero subir e pregar se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero abrir minha boca para aconselhar essa pessoa, para orar por essa pessoa, se o Senhor não falar através de mim. Porque nós somos muito limitados. E a nossa carne realmente é um grande inimigo. E ela é forte, né? A gente precisa enfraquecê-la. E eu vejo a diferença completamente na minha vida no andar no Espírito Santo, porque eu vejo o quanto não é suficiente todo o meu conhecimento, toda a minha experiência. Cara, a palavra fala que isso não é nada, né? Isso é trapo de imundícia. Nós precisamos, toda a nossa justiça própria, tudo que a gente fizer, todos os nossos diplomas, todas as nossas horas de estudo, todo o nosso empenho, todos os nossos... Nada disso, sem o Espírito Santo, vai fazer nada. Então a palavra fala, Jesus fala, né? Sem mim, nada podeis fazer. Exatamente. Então a gente entende que a dependência do Senhor precisa aumentar todos os dias. Conforme a gente vai caminhando, conforme o Senhor vai dando oportunidade da gente ser usado por Ele, a gente precisa andar com essa confiança. Sim, beleza, Deus me chamou, eu sou escolhido, Ele me dá graça, mas, cara, eu preciso dEle, eu preciso... Para tudo, né? Ter essa confiança de que se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me encher, se não me der discernimento, nada vai fazer sentido. Eu me lembro de uma situação em que eu estava praticamente perdendo uma discussão, assim. Eu não tinha mais argumento, a pessoa estava numa crise existencial, estava em depressão, estava saindo da igreja, e eu não tinha mais argumento. E o Espírito Santo me deu uma estratégia que só ele pode dar. Ele me falou o seguinte: você vai segurar a mão dessa pessoa, você vai tocar a mão dela enquanto você fala isso que eu vou te falar. Eu falei, nossa, mas meu Deus, que estranho. Específico, não, faça né? isso. E aí, quando eu fiz isso, a pessoa simplesmente desarmou, começou a chorar. E aí, depois, mais pra frente, eu pude entender que aquela era a linguagem de amor dela, o toque físico, e que ela estava carente de um abraço, de algo mais maternal, assim, de se sentir acolhido. Depois que eu fiz isso, parece que uma porta que estava fechada no coração dela se abriu. Então, assim, tem coisas muito pontuais, meu querido, minha querida que está assistindo ou ouvindo a gente. Tem coisas muito pontuais que só o Espírito Santo vai falar para você. Porque ele é o alfa, o ômega, ele está no futuro, ele sabe de todas as coisas. É só ele que pode te dar a chave certa no momento certo. Então, assim, quando a gente está conectado com o Espírito Santo, a gente pode ir para qualquer batalha que você tem certeza. Meu, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu sei que na hora que eu precisar, o Senhor vai me dar a arma certa, na hora certa, para fazer a vontade dele. Então, você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Sim. Você está com medo? Tô com medo. Vai com medo mesmo. Que o Senhor vai te usar e ele vai te dar a arma certa na hora certa. Então, assim, eu contei uma história, mas isso é toda semana, Felipe. Toda semana eu vivo um sobrenatural de Deus, assim, caramba, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não teria vencido isso. Se não fosse essa dica pontual, eu não teria conseguido. Então, assim, vale a pena. Vale muito e como a pena. é bom, né, sermos dependentes da voz do Espírito, né? Porque se a gente depender da nossa, foi o que você falou, mesmo com as nossas capacidades que a gente acha que tem, elas ainda assim, num momento como esse, você jamais teria essa sensibilidade. Sim, você consegue alguma coisa. Mas, né, não é efetivo, por assim dizer. Então, gente, como a gente estava falando, né, realmente lutar contra a carne para ouvir a voz do Espírito Santo vale a pena. Porque uma vida guiada pelo Espírito, com certeza, é muito melhor do que uma vida guiada por vozes externas e até principalmente pela nossa voz interior. Então, quero agradecer aqui a Lenara, que esteve aqui com a gente nesse tempo, né? Obrigado por tudo que você compartilhou, ministrou muito ao meu coração. Eu espero que ministre ao seu coração também, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que esse tempo aqui possa, de fato, ter sido bênção na sua vida. Tá bom, Lenara? Vou deixar aí um tempo para você dar uma palavra aí para quem estiver nos escutando. Fique à vontade. Obrigada. Gente, o que eu gostaria de que vocês conseguissem lembrar de tudo que a gente conversou é que, por mais difícil que pareça,
né? Tudo que a gente falou aqui, as dicas que a gente deu, de silenciar a nossa carne, disciplinas espirituais, enfim, são coisas que demandam esforço, que demandam uma disciplina. Isso parece muitas vezes, né, pesaroso, difícil. Mas lembre-se que você está semeando para a eternidade. Lembre-se que tudo que você for fazer para essa terra vai ficar nessa terra, mas tudo que você semear no Espírito, você vai estar acolhendo no Espírito. E a tua vida não é somente para essa terra, a tua vida importa para a eternidade. Tudo aquilo que você tem feito para o Senhor não é em vão. Ele é galardoador, ele é recompensador, e ele não fica devendo nada para ninguém, no sentido de que, por mais que você abençoe as pessoas, por mais que o Senhor, né, transborde na sua vida, ele sempre vai conseguir te surpreender mais. Acredite, eu tenho vivido isso, acho que o Felipe tem vivido isso, a gente que semeia no Espírito, a gente que, por mais que passe por fases difíceis, a gente permanece. Aqueles que permanecem no Senhor, eles voam alto como águia, eles voam. Amém. E não se cansam. Então, a palavra do Senhor está cheia de promessas para você. Então, persevere e creia que tudo aquilo que você tem semeado, você vai colher, e creia também que você não está sozinho. Vão vir dias difíceis, vão vir fases em que você vai sentir que você não consegue mais, que você vai pensar até em desistir, mas não desiste. Você tem um amigo chamado Espírito Santo, que é o teu ajudador. Então, não dê voz a esses pensamentos, não deixe essas vozes que dizem que você deve, né, desistir, que diz que você não vai conseguir ditar o caminho, ditar a direção na tua vida. Deixa que o Senhor seja essa voz que guia a tua vida. Abre a palavra nos momentos em que você estiver sentindo que o Senhor não fala contigo, eu tenho certeza que ele vai falar contigo. E é isso, todos os conselhos que a gente deu não vai fazer nenhum sentido se você não se lembrar que sem o Senhor nada você pode fazer. Então se apegue com ele, ele vai te capacitar, e tudo que parece difícil demais, com o Senhor vai ficar mais fácil. Com certeza. Amém, Lenara. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você, a gente termina aqui mais um Comunicast baseado no livro Maturidade Espiritual. Você que ainda não baixou o aplicativo do Pão Diário Universitário, corre lá, tem um link aqui embaixo. Baixe o aplicativo e você vai ter acesso a todos os nossos devocionais e o nosso conteúdo. Sou o Fih Martinelli, estou aqui para desejar que esse tema que nós conversamos aqui, esse tempo possa ter sido abençoador na sua vida. E mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus possa ser a voz audível de fato na tua vida, no teu coração, na tua mente. Amém? Lenara, muito obrigado. A gente já vai encerrar aqui o Comunicast. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ter sido ministrado nesse tempo aqui com a gente. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária, e fique por dentro dos próximos episódios.